Capítulo 4. Nosso Colégio Médico na Providência de Deus. Domingo, 15 de abril, as belas construções e arredores do sanatório de Loma Linda foram solenemente dedicados ao serviço de Deus. Durante as solenidades, as pessoas foram informadas das notáveis providências que haviam acompanhado cada passo dado para adquirir a propriedade. Foi também ressaltado o objetivo que temos em vista no estabelecimento de muitos sanatórios. Estive presente à reunião apenas uma parte do tempo, e falei livremente por cerca de meia hora sobre as vantagens da vida ao ar livre no tratamento das enfermidades. Procurei tornar claro que os médicos e auxiliares do sanatório deviam cooperar com Deus no combate às enfermidades não só por meio do uso dos agentes medicinais da natureza que Ele colocou ao nosso alcance, mas também animando seus pacientes a se apegarem ao poder divino mediante obediência aos mandamentos de Deus. Uma das principais vantagens da posição de Loma Linda é a agradável variedade de cenários encantadores em todos os lados. Contudo, mais importante do que o cenário magnífico e as belas construções e terrenos espaçosos é o achar-se essa instituição muito próxima de um distrito densamente povoado, e a oportunidade que se oferece dessa maneira, de transmitir a muitas e muitas pessoas o conhecimento da mensagem do terceiro anjo. Convém que tenhamos discernimento espiritual claro, para que não deixemos de entender as providências tomadas por Deus, as quais estão preparando o caminho para iluminarmos o mundo. A grande crise está precisamente diante de nós. Agora é o tempo de fazermos soar a mensagem de advertência, por meio dos instrumentos que Deus nos concedeu para esse fim. Lembremos que um dos instrumentos mais importantes é a nossa obra médico-missionária. Jamais devemos perder de vista o grande objetivo por que nossos sanatórios são estabelecidos, a promoção da finalizadora obra de Deus na Terra. Ser um centro educativo. Loma Linda deve ser não apenas um sanatório, mas um centro educativo. Com a posse deste lugar vem a pesada responsabilidade de dar caráter educativo à obra da instituição. Deve-se estabelecer aqui uma escola para o preparo de evangelistas médico-missionários. Muito se acha envolvido nesta obra, e é absolutamente necessário que se dê um começo acertado. The Review and Herald, 21 de junho de 1906. Um lugar a ser apreciado. Temos em Loma Linda um vantajoso centro para a realização de vários empreendimentos missionários. Podemos perceber que estava nos planos de Deus que este sanatório fosse colocado em poder de nosso povo. Devemos considerar Loma Linda como um lugar que o Senhor previu que necessitaríamos, e que nos deu. Medicina e Salvação, 3, 1908. Um preparo prático. Temos uma tarefa a executar para conseguir os melhores talentos, e colocá-los em posição em que eduquem outros obreiros. Então, quando nossos sanatórios e campos missionários pedirem médicos, teremos jovens que, mediante a experiência adquirida em trabalho prático, se habilitarão para assumir as responsabilidades. Conselhos aos professores, pais e estudantes, 473. Um apelo em favor de nosso colégio médico. O desenvolvimento apropriado da obra em Loma Linda requer planejamento e espírito de oração, a fim de que a instrução dada pelo Senhor referente à obra aqui possa ser executada. A obra do Colégio Médico de Loma Linda não deve ser prejudicada por falta de acomodações. Deve ser ideado algum modo de aumentar rapidamente os prédios para alojamento dos estudantes, de maneira que os que procuram um preparo em Loma Linda não precisem ser mandados de volta. Os estudantes de Loma Linda estão buscando uma educação que está de acordo com a ordem do Senhor, uma educação que os ajudará a se desenvolverem em professores e batalhadores de sucesso em favor de outros. Quando seu preparo em Loma Linda estiver completo, eles devem estar capacitados a sair e se unirem com obreiros entendidos nos campos da grande seara do mundo, os quais estão levando avante a obra da reforma que deve preparar um povo para estar em pé no dia da vinda de Cristo. Por toda parte os obreiros necessitam saber como combater as doenças e dispensar habilidoso cuidado aos enfermos e sofredores. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguirem o preparo necessário os que desejam estar assim habilitados para o serviço.
Nosso povo deve tornar-se entendido no tratamento das enfermidades sem o auxílio de drogas venenosas. Muitos devem procurar obter o preparo que os capacitará para o combate às enfermidades em suas várias formas por meio dos métodos mais simples. Milhares têm baixado à sepultura por causa do uso de drogas venenosas, os quais poderiam ter sido restaurados à saúde pelos métodos simples de tratamento. Os tratamentos hidroterápicos, sábia e habilidosamente aplicados, podem ser os meios de salvar muitas vidas. Que se una o diligente estudo com tratamentos cuidadosos. Que a oração da fé seja feita ao lado da cama dos enfermos. Sejam os enfermos incentivados a reclamar eles mesmos as promessas de Deus. Medicina e Salvação, 1911. Prover o que é essencial. Segundo a luz que me foi dada, devemos providenciar o que é necessário para qualificar os nossos jovens que desejam ser médicos, de maneira que eles possam preparar-se inteligentemente para enfrentar os exames requeridos para provar sua eficiência como médicos. Eles devem ser ensinados a tratar de maneira inteligente os casos dos que se acham enfermos, de maneira que a porta se feche para qualquer médico criterioso imaginar que não estamos dando em nossa escola a instrução necessária à qualificação adequada dos moços e moças para realizarem a obra de um médico. Devem os alunos que se graduam progredir continuamente em conhecimento, pois a prática faz a perfeição. A escola de medicina de Loma Linda deve ser da mais alta qualidade, pois os que estão nessa escola têm o privilégio de manter viva a comunhão com o mais sábio de todos os médicos, de quem é transmitido conhecimento de ordem superior. E para o preparo especial dos nossos jovens que possuem convicções claras de seu dever de adquirir um conhecimento médico que os capacite a passar nos exames exigidos por lei de todos os que exercem a profissão como médicos regularmente qualificados, devemos prover tudo o que for requerido, de maneira que esses jovens não necessitem ser forçados a ir a escolas médicas dirigidas por homens que não são de nossa fé. Assim, fecharemos uma porta que o inimigo apreciaria ficasse aberta, e nossos moços e moças, cujos interesses espirituais o Senhor deseja que salvaguardemos, não se sentirão impelidos a unir-se com descrentes a fim de obterem um preparo completo nos ramos da medicina. Pacific Union Recorder, 3 de fevereiro de 1910. Requer-se o talento mais sábio. Loma Linda me foi especificada como um lugar muito importante, um lugar que exige o melhor professor de Bíblia que possamos proporcionar. Existem ali jovens promissores que devem ser qualificados para desempenhar importantes funções na obra. Devem eles ter a melhor espécie de instrutores e professores de Bíblia capazes, que compreendam as verdades da palavra. A verdade e a justiça reveladas na palavra de Deus devem ser a fortaleza de nossos obreiros. Foi-me apresentado um esboço da obra que deve ser feita em Loma Linda, e sei que devemos dedicar a este lugar nossos melhores esforços. O Senhor deseja o mais sábio talento aqui, pois mediante nosso melhor talento educativo devemos preparar nossos obreiros de ministério. A obra deve ser levada de acordo com a norma do Senhor, e não segundo a suposição de homens. O Senhor nos concedeu uma vantagem maravilhosa ao possibilitar-nos a aquisição de Loma Linda para o estabelecimento da obra que está em progresso aqui. Deve ser construída em Loma Linda uma escola que prepare obreiros bíblicos e enfermeiros para serviço eficiente. Com os seus Parents, Teachers and Students, 196, 1908. As classes de obreiros que devem ser preparados. A causa de Deus estaria hoje em muito maior avanço, houvéssemos nós, em anos anteriores, sido mais ativos no preparo de enfermeiros que, além de sua aquisição de habilidade acima do comum no cuidado dos doentes, houvessem aprendido também a trabalhar como evangelistas na conquista de almas. Foi para o preparo de tais obreiros, bem como de médicos, que se estabeleceu a escola de Loma Linda. Nessa escola, devem-se habilitar muitos obreiros como médicos, para trabalhar, não como simples profissionais, mas como evangelistas médico-missionários. Esse preparo deve estar em harmonia com os princípios básicos da verdadeira educação superior.
A causa carece de centenas de obreiros que tenham recebido educação prática e completa nos ramos médicos, e que estejam também preparados para trabalhar de casa em casa como professores, obreiros bíblicos e colportores. Tais estudantes devem sair da escola sem ter sacrificado os princípios da reforma da saúde ou seu amor para com Deus e a justiça. Os que tomam curso avançado em enfermagem e vão para todas as partes do mundo como evangelistas médico-missionários, não podem esperar receber do mundo a honra e as recompensas que são muitas vezes conferidas aos médicos formados. Todavia, enquanto vão de um lugar para outro em seu trabalho de ensinar e curar, e estreitamente unidos aos servos de Deus que foram chamados ao ministério da palavra, suas bênçãos repousarão sobre a obra que fizerem, e operar-se-ão maravilhosas transformações. Em sentido especial, eles lhe servirão de mão auxiliadora. Conselhos aos professores, pais e estudantes, 471. Preparar-se para os vários ramos da obra. Há a ser feita uma obra muito preciosa em ligação com os interesses do sanatório e da escola de Loma Linda. E esta será realizada quando todos trabalharem para esse fim. A palavra de Deus deve ser nosso livro de texto. Na união que se verifica entre o nosso povo, podemos ver que Deus está operando em nosso meio. Na escola de Loma Linda muitos podem educar-se para trabalhar como missionários na causa da saúde e da temperança. Devem-se empregar nesta obra educacional os melhores professores, não homens que tenham em elevada estima suas próprias aptidões, mas homens que andem de maneira circunspecta, confiando inteiramente no Senhor. Se os professores de ramos médicos permanecerem em sua posição e lugar, veremos uma boa obra realizada. Minha alma se derrama em fervorosa prece a Deus a fim de que Ele preserve os sinceros de coração de ser extraviados por aqueles que estão, eles próprios, em confusão e trevas. Devem-se preparar professores para os vários ramos da obra. Importa que se estabeleçam escolas em lugares nos quais não foi realizado nenhum esforço. A verdade da Bíblia, deve ser apresentada em muitos lugares. Cristo é representado como se identificando com todos os necessitados que há sobre a terra, quando diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todos devem esforçar-se para ampliar sua experiência. Estamos em situação muito crítica. Cristo, porém, identifica-se com as nossas necessidades. Os cristãos devem aprender diariamente de Cristo. Necessitam-se agora nervos e músculos espirituais para levar princípios corretos a cada cidade, povoado e vila. Devem-se apreciar e cultivar talentos diversos. Além do mais, necessitamos de verdadeira sabedoria. Podemos não ver nossa necessidade de nos aconselharmos com Deus. Todavia, o cristão verdadeiro, em todos os lugares, indagará qual é a vontade do Senhor com respeito a seu trabalho individual. A obra de promulgar os princípios da reforma da saúde que o Senhor esboçou para nós, deve ser executada. Quando estudarmos a abnegação de Cristo, e fizermos de sua vida nosso exemplo, a verdade e a justiça prevalecerão entre nós. Apreciaremos como sendo de maior valor o ornamento de um espírito manso e quieto, que é precioso à vista de Deus. Com os seus two parents, teachers and students, 132, 1908. As mulheres devem ser preparadas de modo especial. Tenho palavras de instrução para vos e vossos colaboradores, pastores, médicos e conselheiros de Loma Linda. De maneira notável, trouxe Deus ao nosso poder algumas das instituições por meio de cuja atuação nos cumpre executar a obra da reforma para a qual fomos chamados como um povo. Neste tempo, cada talento de cada obreiro deve ser considerado como um sagrado depósito a ser usado em estender a obra da reforma. O Senhor me instruiu no sentido de que nossas irmãs que receberam um preparo que as qualificou para posições de responsabilidade devem servir com fidelidade e discernimento em sua vocação, usando sua influência de maneira sábia e, junto com seus irmãos na fé, obter uma experiência que as capacite para maior utilidade ainda. Nos tempos passados o Senhor operou de maneira maravilhosa por intermédio de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens a quem Ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias.
Mais de uma vez as trouxe ele em ocasiões de emergência para a frente de batalha e operou por seu intermédio para a salvação de muitas vidas. Muitas há que têm habilidade para permanecer com seus maridos na obra do sanatório, aplicarem tratamentos nos doentes e falarem palavras de conselho e encorajamento a outros. Há as que devem buscar um preparo que as qualifique para fazer a parte de médicos. Neste ramo do serviço precisa ser feito um trabalho positivo. As mulheres, da mesma forma que os homens, devem receber um preparo médico completo. Devem fazer um estudo especial das doenças comuns às senhoras, para que possam saber como cuidar destas. Considera-se indispensável que os homens que desejam exercer a medicina recebam o amplo preparo necessário para o exercício dessa profissão. É igualmente necessário que as mulheres recebam esse preparo, e consigam seus diplomas atestando seu direito de agir como médicas. Nossas instituições devem ser especialmente completas em dar às mulheres um preparo que as capacite a agir como obstetrizes. Deveria haver em nosso sanatório senhoras médicas que entendes, sem bem de sua profissão, e que pudessem atender as senhoras por ocasião do parto. Foi-me dada a luz segundo a qual mulheres, e não homens, devem ter a responsabilidade em tais casos. Fui dirigida para o plano bíblico, no qual em tais ocasiões as mulheres faziam a parte do médico. Este plano deve ser seguido por nós, pois é o plano do Senhor. Repetidas vezes me foi concedida luz de acordo com a qual mulheres devem ser escolhidas e instruídas para este ramo da obra. Chegou o tempo em que devemos enfrentar o assunto claramente. Mais senhoras devem ser preparadas para este trabalho, e assim se pode fechar uma porta à tentação. Não devemos permitir que tentação alguma desnecessária seja colocada no caminho dos médicos e enfermeiros, ou das pessoas em favor das quais eles atuam. Com os seus parents, teachers and students, 22, 1911. Nenhum compromisso. Sou instruída a dizer que em nossa obra educativa não deve haver nenhum compromisso a fim de satisfazer as normas do mundo. O povo que guarda os mandamentos de Deus não deve unir-se com o mundo para manter os vários ramos da obra segundo os planos do mundo e a sabedoria deste. Nosso povo está agora sendo provado quanto a se obter a sua sabedoria do maior mestre que o mundo já conheceu, ou se busca o Deus de Ecrom. Determinemos não ser atados por um fio sequer aos métodos educativos dos que não discernem a voz de Deus e que não atentam para os seus mandamentos. Devemos atentar para a advertência: entrai pela porta estreita. Mateus 7:13, 14. Os que andam no caminho estreito estão seguindo os passos de Jesus. A luz do céu lhes ilumina o caminho. Daremos ao mundo a ideia de que nossos médicos devem seguir o modelo do mundo antes de estarem qualificados a agir como médicos bem-sucedidos. Esta é a questão que está agora provando a fé de alguns de nossos irmãos. Que nenhum de nossos irmãos ofenda o Senhor, defendendo em suas reuniões a ideia de que necessitamos obter dos descrentes educação mais elevada do que a especificada pelo Senhor. A representação do grande mestre deve ser considerada uma revelação toda suficiente. Os que se acham em nossas fileiras, que se qualificam como médicos só devem receber a educação que esteja em harmonia com estas verdades divinas. Alguns têm ponderado que após receberem alguma atividade em Loma Linda, os estudantes devem terminar seus estudos em colégios do mundo. Isto, porém, não está em harmonia com o plano do Senhor. Deus é nossa sabedoria, nossa santificação e nossa justiça. Devem-se prover condições em Loma Linda a fim de que a necessária instrução em ramos médicos possa ser dada por instrutores que temem ao Senhor e que estão em harmonia com seus planos para o tratamento dos doentes. Não tenho nenhuma palavra a dizer em favor das ideias que o mundo tem sobre educação mais elevada em qualquer escola que organizemos para o preparo de médicos. Há perigo em sua vinculação pessoal com instituições mundanas e em trabalharem sob a orientação de médicos mundanos. Satanás está dando suas ordens àqueles aos quais ele tem levado a deixar a fé. Desejo advertir agora que nenhum de nossos jovens se una a instituições médicas mundanas na esperança de conseguir melhor sucesso ou mais forte influência como médico. Com os seus parents, teachers and students, 132, 1909.
a parte de Cristo e a nossa. A obra do Salvador em servir a humanidade sofredora foi sempre combinada com seu ministério da palavra. Ele pregava o Evangelho e curava as enfermidades, ambos pelo mesmo eficaz poder. Ele fará o mesmo hoje, mas devemos fazer nossa parte levando os doentes em contato com o poderoso restaurador. O Salvador deixou as cortes da glória e veio ao nosso mundo para suportar a tentação e resistir ao mal, para que o homem obtivesse poder para apoderar-se de sua força. A alma que vai a Cristo com fé viva recebe seu poder e é curada de sua enfermidade. Estamos hoje combinando a obra do ministério com a obra da cura como jamais o fizemos antes. Estamos trabalhando para ensinar o nosso povo a tratar do corpo na enfermidade, a reconquistar a saúde e conservar-se em bom estado quando a saúde é restaurada. Medicina e Salvação, 59, 1908. Verdadeiros missionários como pioneiros. Certa noite fui despertada e instruída a escrever um testemunho específico com relação à obra de nossa escola em Loma Linda. Uma obra sagrada e solene devia ser realizada por aquela escola. Os ensinamentos da reforma da saúde deviam ser realçados clara e brilhantemente, para que todos os jovens que assistiam aprendessem a praticá-los. Todos os nossos educadores devem ser estritos reformadores da saúde. O Senhor deseja que verdadeiros missionários saiam de nossas escolas como pioneiros. Cumpre-lhes ser inteiramente consagrados à obra como cooperadores de Deus, ampliando diariamente sua esfera de utilidade e se tornando mais plenamente santificados pela verdade. A influência de um consagrado professor médico missionário em nossas escolas é incalculável. Medicina e Salvação, 31, 1908. O estudante de medicina. Enquanto se prepara para sua profissão, o estudante de medicina deve ser animado a atingir o máximo desenvolvimento possível de todas as suas faculdades. Os estudos, embora puxados, não precisam, necessariamente, minar-lhe a saúde física, ou diminuir-lhe o gozo das coisas espirituais. Através do curso de estudos, pode crescer continuamente na graça e no conhecimento da verdade, ao mesmo tempo que pode estar constantemente aumentando o depósito de conhecimentos que o habilitará a ser eficiente profissional. Aos estudantes de medicina, desejaria dizer: entrai em vosso curso com a determinação de fazer o que é direito e manter os princípios cristãos. Fugi da tentação, e evitai toda a influência para o mal. Preservai a integridade moral. Mantende conscienciosa consideração para com a verdade e a justiça. Sede fiéis nas menores responsabilidades, mostrai-vos acurados e exatos pensadores, possuindo sanidade de coração e retidão, sendo leais a Deus e fiéis à humanidade. Oportunidades. Acham-se diante de vos as oportunidades. Sendo estudiosos e retos, podeis obter a educação do mais alto valor. Aproveitai ao máximo os vossos privilégios. Não fiqueis satisfeitos com as consecuções comuns. Buscai habilitar-vos para preencher posições de confiança em ligação com a obra do Senhor na terra. Unidos ao Deus de sabedoria e poder, podeis tornar-vos intelectualmente fortes, e progressivamente capazes como ganhadores de almas. Podeis tornar-vos homens e mulheres de responsabilidade e influência se, por vossa força de vontade, aliada ao poder divino, vos empenhardes na obra de adquirir o devido preparo. Exercitai as faculdades mentais, não negligenciando de maneira alguma o físico. Não permitais que a indolência intelectual vos obstrua o caminho para maiores conhecimentos. Aprendei a refletir da mesma maneira que a estudar, a fim de vossa mente se poder ampliar, fortalecer e desenvolver. Jamais penseis que já aprendeste suficientemente, e que podeis abandonar os estudos. O espírito culto é a medida do homem. Vossa educação se prolongará por toda a vida. Deveis aprender todos os dias, pondo em prática o conhecimento adquirido. Para que vos torneis homens e mulheres dignos de confiança quanto ao trabalho, deve haver um aumento de capacidade, o exercício de cada faculdade, mesmo nas coisas pequenas. Então se obtém maior capacidade para assumir responsabilidades maiores. O senso da responsabilidade individual é imprescindível.
pondo em prática o que aprendeis nos dias escolares, não recueis de assumir a parte de encargo que vos cabe por haver riscos, porquanto alguma coisa se deve arriscar. Não deixeis que outros vos sirvam de cérebro. Precisais exercitar as faculdades para fortalecê-las e avigorá-las. Assim aumentarão os talentos que vos foram confiados, à medida que firme, sistemática e infatigável energia for exercida no desempenho das responsabilidades individuais. Deus quer que acrescenteis, dia a dia, pouco a pouco, vosso pecúlio de ideias, procedendo como se os momentos fossem joias a serem cuidadosamente colhidas e discretamente prezadas. Assim haveis de adquirir amplitude de ideais e vigor intelectual. Não desperdiçar as horas. Deus não exigirá do homem contas mais estritas de qualquer coisa, do que da maneira em que ocupou o tempo. Tendes acaso mal baratado as horas, empregando-as mal? Concedeu-nos Deus a preciosa graça da vida, não para ser empregada em satisfação egoísta. Nossa obra é demasiado solene, demasiado curto o tempo de servir a Deus e a nossos semelhantes, para ser gasto em busca de fama. Oh! Se os homens se detivessem, em suas aspirações, justamente onde Deus estabeleceu os limites, quão diverso seria o serviço prestado ao Senhor. Perfeição. Muitos tão apressados em galgar as distinções, que saltam alguns degraus da escada e, assim fazendo, perdem a experiência que precisam ter a fim de tornarem-se obreiros inteligentes. Em seu zelo, afigura-se-lhes a importância e o conhecimento de muitas coisas. Deslizam pela superfície, não se aprofundando na mina da verdade, adquirindo assim, mediante lento e penoso processo, a experiência que os habilite a ser de especial auxílio aos outros. Queremos que nossos estudantes do ramo médico sejam homens e mulheres íntegros, e que sintam ser seu dever melhorar todo o talento a eles emprestado, de modo a duplicarem por fim o capital que lhes foi confiado. A luz dada por Deus no sentido médico-missionário, não fará que seu povo seja considerado inferior em conhecimento da ciência médica, antes os habilitará a colocar-se na maior eminência. Deus quer que eles ocupem a posição de povo sábio e entendido em virtude de sua presença no meio deles. Na força daquele que é a fonte de toda sabedoria, toda graça, podem-se vencer defeitos e ignorância. Um elevado alvo. Que todo estudante do ramo médico busque atingir elevada norma. Sob a disciplina do maior de todos os mestres, nossa direção deve tender sempre para o alto, a perfeição. Todos quantos se acham ligados com a obra médico-missionária devem ser discípulos. Nenhum pare, dizendo, não posso fazer isto. Diga antes, Deus exige que eu seja perfeito. Ele espera que eu trabalhe acima de tudo quanto é comum e vulgar, esforçando-me por alcançar o que é de ordem superior.